Boa tarde, meus amores. 16 de junho de 2020, terça-feira, e eu vim aqui para a gente falar mais um pouquinho, né, sobre ciências da natureza do nosso livro 4. Nós vamos terminar hoje o nosso livro de ciências, a parte de ciências que compete às ciências da natureza. Nós estamos estudando sobre as plantas, não é isso? Nós estamos falando sobre elas, né, os tipos de plantas, não é verdade? Nós estamos falando também, né, sobre como elas vivem, como elas se classificam. E hoje na página 170, vocês vão pegar aí e colocar a data, essa data que vocês estão vendo aqui em cima, 16/6, né, de junho de 2020. Tá? Coloquem a data, não esqueça da pausa e põe a data. A tia vai ler e vai explicar para vocês, tá? Nós vamos falar sobre vários tipos de plantas, inclusive, o cacto que a tia trouxe, tá bom? Então vamos lá. A adaptação das plantas. Antes da tia começar, eu quero explicar o seguinte, que as plantas, né, elas se adaptam àquele lugar, né, que é de origem dela. Ela vai se adaptar naquele lugar que ela consegue viver melhor, tá bom? Olha só, os diferentes ambientes oferecem condições variadas de sobrevivência dos seres vivos. Alguns tipos de ser vivo apresentam características que lhes permitem sobreviver em condições ambientais que outros seres não toleram, como lugares muito secos, muito úmidos, muito quentes ou muito frios. Dizemos que esses seres vivos estão adaptados ao ambiente que habitam. Então, nós temos plantas que ficam melhor no ambiente seco, temos como cactos, né, por exemplo, lugar quente, temos plantas que elas vivem melhor em lugares mais frios, tem plantas que vivem melhor em lugares onde tem o manguezal, né, onde tem a água salubre, né? Pense na seguinte situação: um grupo de camelos conseguiria sobreviver e se reproduzir no ambiente aquático? Olha só, o camelo, né, ele vive onde? Em lugares desertos, que tem pouca água, ele consegue sobreviver assim. Então, quer dizer, será que ele vai se adaptar num lugar desse? Né? Tá lá, ou um grupo de baleias sobreviveria e se reproduzir em deserto? Não, gente, a baleia precisa do mar. Ela vive no mar, ela precisa da água, do oxigênio que tem na água e não no ar, tá? Esses animais não estão adaptados a esses ambientes. Os camelos habitam em regiões de deserto e as baleias nos oceanos. Então, cada um, né, vive naquele lugar que mais se adapta. Existem seres vivos adaptados a ambientes inóspitos, né? É aquele que é difícil de sobreviver, mas existem, são poucas, mas existem. O sapo do deserto, por exemplo, é um dos poucos tipos de anfíbio capaz de sobreviver no deserto. Os anfíbios normalmente vivem em ambientes muito úmidos. O sapo do deserto, porém, habita algumas regiões do deserto africano. Para conseguir sobreviver, vem se desidratar, quer dizer, ele perde água, seca, né? Ele vive enterrado durante o dia e sai para se alimentar durante a noite. Então, vocês estão vendo aí, ele está aí, né, escondidinho, tá vendo? Por como falou, né, ele fica no deserto, para não perder a água, ele fica escondidinho aí. Aí à noite ele sai para poder, ele é noturno, tá? Para poder se alimentar. Bom, o processo de adaptação de um grupo de ser vivo ao ambiente é normalmente muito lento, podendo levar centenas de milhões de anos. Então, essa adaptação ela leva muitos anos, porque não é assim de repente, né? Por exemplo, às vezes quando está muito frio, a gente vai para um lugar que está muito frio, a gente começa a espirrar, passa mal, por quê? A gente não está adaptado àquele lugar, né? Assim como os animais, as plantas têm características que lhes permitem sobreviver e se reproduzir também em diferentes ambientes. Então, nós estamos vendo aí uma planta que ela é chamada de dama da noite, tá vendo? Por quê? Porque à noite elas perfumam, elas exalam um perfume, né? Sempre à noite. E esse perfume ela costuma atrair animais, né, noturnos, como aí, as mariposas e os morcegos, tá? Os insetos, principalmente abelhas e vespas, são os principais responsáveis pela polinização das angiospermas. As plantas possuem adaptações para atrair esses agentes polinizadores. Então, como que o inseto vai pousar naquela planta? A planta ela tem que ter um cheiro característico, um odor, né, para poder atrair esses insetos, para poder fazer a polinização, tá? Por outro lado, as flores que não exalam perfume costumam ser polinizadas por aves, as quais são atraídas pelas cores. Então, aquelas plantas, né, que elas não são atraídas pelo cheiro, que elas não atraem os insetos pelo cheiro, elas podem atrair pelas cores, alguma coisa que chame a atenção desses insetos, dessas aves, tá, desses animais.
Aí lá na página 172, tá? Nós temos aí, ó, um tipo de orquídea e uma abelha, tá vendo? E vai atrair o macho desse inseto. Então, ó, existem alguns tipos de orquídea cujas flores apresentam cores e formatos semelhantes ao do inseto. Então, olha só, podem perceber que ela é bem parecida aí, ó, com a abelha. Tá vendo? Com uma vespa, com um besouro. Aí os machos desses insetos, eles são atraídos pelas orquídeas. Tá vendo? Aí eles vão para lá, né? Os machos vêm, aí eles atraem aqui, ó, ficam atraídos, tá vendo? É bem parecido com a abelha, ó. Aí o macho vem para cá, né, achando que é uma fêmea para poder se reproduzir, aí quando chega ali não é. Então, na verdade, ele é ele é atraído por algo que não é verdade, né? Mas acaba fazendo aí sem querer a polinização. Ó, existem as plantas carnívoras, a tia não conseguiu a planta carnívora aqui perto. A planta carnívora é o nome popular de vários tipos de planta que complementam sua nutrição digerindo pequenos animais, principalmente insetos. Esses vegetais são normalmente encontrados em solos pobres em minerais. Então, grifa tudo isso aí, ó. E a captura e a digestão de animais são uma adaptação que complementa os nutrientes que essas plantas precisam. Então, essas plantas aqui, essas plantas carnívoras, quando o inseto entra ali, ela tem tipo uma gosminha, alguma coisa, né, que faz o inseto grudar. O inseto gruda, ele não consegue sair. Aí a planta, ela fecha, tipo boquinha, né, que a gente fala, ela fecha a pétala dela, né, as folhas dela, ela fecha e ali o animal não consegue sair e morre, né? Aí morre sufocado com veneno, morre, né, durante muito tempo, sem comida, sem nada, tá? E a planta consegue, naquele animal, receber o nutriente, né, que ela precisa para poder terminar de sobreviver. Elas atraem suas presas por meio de odores fortes e cores vibrantes, grifa isso. Algumas de suas folhas são modificadas e funcionam como armadilhas, como a tia explicou. Ao aprisionarem suas presas, as plantas carnívoras digerem-nas e retiram delas seus nutrientes minerais, né? Embora complemente sua nutrição dessa forma, elas continuam realizando a fotossíntese para obtenção de outras substâncias como energia, né, a glicose, tá? Então, isso aí, pode grifar praticamente tudo da planta carnívora. Aí nós temos aí outras plantas carnívoras que vocês estão vendo. Tá vendo? Parece uma jarrinha. E temos uma outra aí que é uma substância pegajosa, né? Que aí é como a tia falou, o inseto vai ali, essa substância pegajosa prende o inseto não consegue sair e ali ela se fecha e fica com o animal ali para ela. Plantas de clima seco. Alguns tipos de plantas são capazes de sobreviver a essas regiões de clima muito quente e seco, porque elas têm adaptações que permitem viver nesse lugar, tá? Bom, conheço algumas características mais comuns para poder essas plantas reterem água. Então, essas plantas que conseguem viver em ambiente seco, elas têm dentro delas, né, partes que conseguem reter o líquido, guardar esse líquido durante muito tempo. Então, elas não morrem desidratadas. Elas estão adaptadas a esse tipo de lugar, que é o lugar seco. Então, vamos lá, ó. Folhas menores, mais grossas e com estruturas semelhantes a pelos, que reduz a transpiração. Então, ela transpira menos e ela guarda mais a água. Então, por ela ter, né, as folhas mais grossas, ali também fica retida a água. Folhas modificadas em espinhos, o que também reduz a transpiração. Quanto menos você transpira, mais água você tem dentro do seu corpo, dentro do organismo delas. Raízes grandes capazes de absorver, de puxar, né, e reservar grande quantidade de água no solo. Elas estão adaptadas ao ambiente seco. E caules com cascas grossas que são mais impermeáveis, quer dizer que não deixa a água passar com facilidade, tá vendo? E retém aí a água, tá? Aí nós temos os cactos que a tia trouxe para vocês verem, né? São dois tipos de cactos, tá? Eles são nativos do nosso continente, do continente americano, com exceção de um tipo conhecido popularmente como cacto visto. Tá vendo? Parece esse aqui, ó, né? O que está mostrando aí, ó, que pode ter sido levado à África e à Ásia por aves migratórias. Acidentalmente, a gente não sabe se isso realmente aconteceu. Então, assim, os cactos, eles são do ambiente da América, tá? Eles são americanos, mas existem também na África e na Ásia. Então, dizem, né, que essas aves migratórias podem ter levado junto no corpinho delas, né, acidentalmente, lógico que a ave não sabe, né, e levado para esses dois outros continentes, como a África e a Ásia.
Tá vendo aí? A maioria dos cactos possui caule verde, capaz de armazenar a água. A tia, por exemplo, eu tenho várias plantinhas aqui em casa. Por exemplo, esse cacto aqui, eu jogo água nele umas 3 vezes por mês. E olhe lá, de 10 em 10 dias e pouco. Esse outro aqui, eu também coloco bem menos, tá vendo? Eu coloco bem menos, mais ou menos também umas 3 vezes por mês, né? Porque eles retêm o líquido, eles guardam a água. Se você jogar muita água, eles vão morrer. Não é igual outras plantas que precisam de água todos os dias, né? De regar todos os dias. Tá? Por isso até que a tia tem essas plantinhas, porque a tia não tem muito tempo de cuidar e são plantas que eu consigo adaptar ao meu tempo a elas, né? Bom, e nós temos também as plantas do manguezal, tá bom? Essas plantas aqui do manguezal, elas são plantas que sobrevivem a um ambiente inóspito do manguezal, né? Ele é um ambiente com muita água, ele é encharcado com água do rio e do mar, né? Da maré. É uma água salobra, é argilosa, ela é mais grossinha, ela tem mais lama nela, tá? Não tem muito oxigênio, ela sofre influência das marés, né? A cheia da maré, porque existem 2 cheias e 2 vazantes, né? Ao dia, a cada 6 horas, né? Ela sobe e desce. Então, quer dizer, ela aí, ó, dizem, né, que o manguezal é o berçário de alguns animais, de alguns animais. Por quê? Porque eles conseguem ali, alguns animais conseguem colocar ali o seu ninho e nenhuma ave vem, não consegue botar o bico lá dentro para poder tirar. É uma água mais quentinha, tem um cheiro ruim, né? Um odor característico dessa água, né? Salobra, né? Que é uma água assim, que tem aquele cheiro ruim da maré, de muitas fezes, de animais mortos, né? Mas que é muito bom, tem muitos nutrientes esse tipo de lugar, tá? Então, assim, tem sementes que germinam ainda presos na planta mãe, na plantinha que é a original ali, tá? Então, quando atinge um determinado tamanho, o que vai acontecer? Elas caem da planta, se fixam no solo e são levadas pela água até chegar em outro lugar. Nesse outro lugar, ela continua a sua vida, tá bom? Então, assim, sem essa adaptação, uma planta, uma sementinha, seria difícil germinar nesse lugar. Então, ela nasce, fica presa na planta mãe, na planta original, né? Quando vem a água, puxa ela, leva e ela aí continua a sua vida aí em outro lugar, tá bom? Então, essas árvores também, né, essas raízes escorosas, raízes para fora, estão vendo aí, ó, aqui tem muito caranguejo, né? Então, dizem que o manguezal aí, ó, é o berço dos animais, né? Porque muitos vão para lá para poder também reproduzir, tá? Lá na página 176, eu quero que vocês respondam na 177, 178, 179, tá? Eu quero respostas completas. Respostas completas, não pode esquecer. Iniciou um texto, uma frase, letra maiúscula, gente. O tanto de que eu corrigi com letra minúscula, não pode. Tem que ser com letra maiúscula. Tá? Terminou, coloca a pontuação. É um ponto de interrogação, um ponto final, um ponto de exclamação. Tem que terminar com uma pontuação, tá bom? Não pode esquecer, tá? E hoje, estudar todas as ciências da natureza do livro 4. Hoje, estudar. Tá? Não precisa da mãe e do pai para poder ajudar vocês, não. Isso aqui é fácil, marcar X. Teve dúvida, vai lá, olha, lê, interpreta e faça de novo, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, tá? Com Deus.